Shalom e bem-vindos de volta ao Israel com a Aline. Nós estamos aqui ao lado das muralhas da cidade velha de Jerusalém, porque esse é o assunto do dia de hoje. A gente vai conhecer as muralhas, a gente vai conhecer alguns dos portões e a gente vai conhecer também como é por cima das muralhas, porque a gente vai caminhar por cima delas. Então, se vocês estão preparados, vamos começar! Nós vamos começar o passeio do dia de hoje aqui no Portão de Sião, que a gente consegue ver ele aqui embaixo no mapa. Agora, por que esse portão se chama o Portão de Sião? Porque quando a gente entra nele, a gente se depara direto com o Monte Sião, um dos lugares bíblicos mais importantes aqui de Jerusalém. E por isso a nossa caminhada vai começar aqui no Portão de Sião, e a gente vai caminhar agora juntos na direção do Portão de Jafa e da Torre de Davi. Então, vamos fazer essa caminhada juntos. Então, aqui à nossa direita a gente consegue ver as muralhas de Jerusalém. Elas têm 4 quilômetros de perímetro e em média são 12 metros de altura. E a largura, pessoal, a gente não consegue ver daqui, a gente vai ver depois quando a gente estiver caminhando por cima delas, mas a largura das muralhas é em média 2,5 metros. Agora, por que a cidade precisa de uma muralha? As cidades antigas, como Jerusalém, tinham muralhas para proteção. Só Jerusalém, nesses últimos 4.000 anos de história, foi atacada 52 vezes. E aqui na muralha a gente vê uma coisa um pouco diferente. Essas janelinhas estreitas, elas se chamam Harahei Yeri em hebraico. E o que elas são? Elas são janelas de tiro. Elas são uma das táticas de proteção da cidade velha, porque quem está dentro da cidade velha pode usar esse local para atirar para o lado de fora, mas quem está aqui do lado de fora das muralhas para acertar quem está ali adentro, naquele espacinho estreito, é bem difícil, dando vantagem para as pessoas que estão dentro das muralhas de Jerusalém. E vamos aproveitar essa caminhada para falar um pouquinho da história dessas muralhas e da cidade de Jerusalém como um todo. A cidade de Jerusalém tem quase 4.000 anos de história e as muralhas foram construídas pela primeira vez pelos jebuseus há 3.800 anos atrás, que era um povo que viviam aqui até que Davi conquista a cidade, como está escrito no segundo livro de Samuel. E nesses quase 4.000 anos de história, a cidade foi atacada, conquistada e reconquistada tantas vezes, e por isso as muralhas foram destruídas e reconstruídas muitas vezes. A última reconstrução, que é a que a gente está vendo aqui, foi no século XVI, feita pelo sultão do Império Turco-Otomano, que se chamava o Sultão Sulimão o Magnífico. E por isso, as muralhas que a gente vê aqui, elas têm por volta de 500 anos, o que para Jerusalém é relativamente novo, mas tem partes mais antigas dentro delas. Por exemplo, essa parte marrom que a gente vê aqui no desenho, que representa o período Ayubi, quer dizer, o século XIII. Então, esse trecho que a gente vê aqui apontado na muralha, ele tem 700 anos. E a parte rosa que a gente vê no desenho é a parte mais antiga, que são restos arqueológicos da época do primeiro templo de Jerusalém, quer dizer, a gente está falando aí de quase 3.000 anos. E eles eram cavernas de sepulcro que mais tarde foram incorporados à muralha. Pessoal, vejam que incrível a pedra que tem aqui atrás. Venham comigo. A gente consegue ver que tem umas letras nessa pedra, porque essa pedra foi reciclada. Originalmente, ela era uma placa escrita pela 10ª Legião Fretensis. O 10 é o X. Quem é essa legião? Essa legião foi a legião romana que destruiu o Templo de Jerusalém há quase 2.000 anos atrás.
e eles fizeram essa placa em algum lugar de Jerusalém. Séculos se passaram e os turco-otomanos pegaram essa pedra e usaram na construção da muralha. Não é legal? E estamos chegando agora na zona do Portão de Iafo e tem aqui algumas coisas incríveis. Entre elas, a Torre de Davi, que na realidade foi construída pelo rei Herodes. Aqui na nossa frente a gente consegue ver o Portão de Jafa, um dos 8 portões da cidade velha de Jerusalém. Hoje a gente vai conhecer 4 deles. E dos 8 portões, 7 a gente usa no nosso dia a dia e tem um portão que é o Portão Dourado, que ele tá lacrado e que a gente já conheceu em outro vídeo. E aqui pelo lado de dentro das muralhas, a gente pode comprar um pãozinho fresquinho antes de começar o nosso passeio. E a gente tem que comprar o nosso ticket para poder subir nas muralhas. Nesse localzinho aqui eles vendem, sai 20 shekel, que é o equivalente a mais ou menos R$32 ou $6. Então, pessoal, vamos começar a subida. Aqui a gente começa a ter uma visão completamente diferente da cidade velha de Jerusalém. A gente está caminhando agora exatamente em cima do Portão de Jafa. Mas por que o nome dele? Por causa dessa rua. Essa rua também se chama Jafa ou Jope, que é o nome de uma cidade bíblica, porque daqui saía a estrada que conectava Jerusalém a Jope. E por isso o nome do portão e o nome da rua também, que até os dias de hoje conecta a Jafa a propósito. A cidade velha de Jerusalém, ela tem 1 km² e ela é dividida em 4 bairros. O bairro muçulmano, o bairro cristão, o bairro armênio e o bairro judaico. E o caminho que a gente vai fazer juntos agora vai ser do Portão de Jafa até o Portão de Damasco e por isso a gente vai passar ao lado de praticamente todo o bairro cristão. Aqui à nossa direita a gente está passando do lado de uma oliveira. A propósito, shalom para todas as pessoas com sobrenome Oliveira que estão nos assistindo. E a gente consegue ver essas mini azeitoninhas. Ainda não é época, por isso elas ainda estão pequenas. E apesar da cidade velha ser tão apertada de espaço, ainda assim tem um pouquinho de agricultura. A gente consegue ver alguns mini pomares e algumas árvores frutíferas dentro da cidade velha. E um dos moradores da cidade velha de Jerusalém tá vindo nos dar um oi. A gente tá vendo aqui um gatinho e vocês quando vierem em Israel, vocês vão ver gatos por todo o país. Por quê? Da onde eles surgiram? Eles estão aqui graças aos britânicos. Há 100 anos atrás, a Inglaterra conquista Israel. E naquela época tinham muitos ratos aqui. Então os britânicos decidem soltar gatos para diminuir a população dos ratos. Os ratos já não estão mais aqui nos dias de hoje, mas os gatos seguem aqui. E como vocês podem ver, eles são mansinhos, eles são queridos e eles fazem parte já da paisagem de Israel hoje em dia. E aqui embaixo a gente está vendo uma quadra de esportes que pertence a essa escola, que é uma escola cristã. A cidade velha de Jerusalém, ela não é um museu, e sim ela é parte da cidade até os dias de hoje. 40 mil pessoas, pessoal, moram na cidade velha de Jerusalém. Isso quer dizer que tem mercadinhos, tem escolas, tem farmácia, tem posto de saúde, tem escritórios da prefeitura. Quer dizer, a gente tem uma cidade que funciona, uma cidade cheia de vida. Aqui a gente consegue ver também um pouquinho da coexistência da cidade. Como a gente falou, esse é o bairro cristão, mas esse domo à nossa direita, ele é parte de uma mesquita. Quer dizer, a gente vê lugares muçulmanos no bairro cristão, como lugares cristãos no bairro judaico. Quer dizer, sim, tem uma mistura entre eles.
E aqui, entre essa brecha da muralha, a gente consegue ver esse edifício com umas janelas azuis acinzentadas, e foi aqui que passou a história da dentadura da freira. Se vocês não sabem do que eu estou falando e não viram o vídeo, eu vou deixar aqui em cima o link para vocês. E ver o VLT passando aqui também nos mostra a mistura interessante que é o antigo com o novo aqui em Jerusalém. Estamos agora passando por cima do portão novo. A gente vai ver ele agora pelo lado de fora rapidinho. E por que o nome dele? Porque ele foi construído por último, ele foi aberto nas muralhas desse portão só no ano de 1889. Eu quero agradecer ao meu pai que está fazendo toda essa caminhada aqui comigo hoje. Deem oi para ele também. E é um bom momento para falar, pessoal, esse é um lindo passeio, mas considerem que é um passeio puxado de se fazer. Tem caminhada, escadas que sobem e descem, é no sol, principalmente no verão, que o verão é quente. No inverno pode chover, então sim, é um passeio que tem que estar fisicamente preparado para ele. Mesmo aqui, a gente pode ver esses buracos na parede. Isso são marcas de tiros e nos lembram quantas guerras Jerusalém já passou. Como a gente falou, Jerusalém foi atacada 52 vezes. E por isso a gente lembra do Salmo 51:18. Yeitivá beretzoncha et Sion, Tivne Chomot Yerushalayim, que em português é: faze o bem a Sião, segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. A gente vê os próprios salmos falando da reconstrução dessas muralhas, e por isso essas muralhas são essenciais para Jerusalém, nos tempos bíblicos e a gente pode dizer até os dias de hoje. Estamos em um dos pontos mais altos da cidade velha de Jerusalém e a gente consegue ter uma vista linda, e isso inclui, claro, o Domo da Rocha, esse domo feito com mais de 80 quilos de ouro, construído sobre o monte do templo. Essa placa azul, ela é um lembrete de que a cidade velha de Jerusalém é uma cidade normal. Essa é uma propaganda de um consultório de dentista. Outra vez, isso aqui é parte de uma cidade normal e isso também tem dentistas. E essas são as escadarias que levam ao portão de Damasco, o portão justamente que a gente está sobre ele nesse momento, e o nome desse portão é porque daqui saía o caminho para a cidade bíblica de Damasco, que hoje em dia fica na Síria. Descemos das muralhas e a gente está agora no mercado árabe do portão de Damasco, e vocês podem ver que aqui vende de tudo, e a gente pode ver também que a vida voltou ao normal, então é muito legal ver aqui a circulação de pessoas. Mas vamos dar meia volta e vamos sair de dentro das muralhas, então a gente vai agora cruzar o portão de Damasco e ver ele por fora. Esse portão, como a maior parte das muralhas, tem 500 anos, mas se a gente olha aqui para baixo, a gente vê uma escavação arqueológica e aqui se encontrou os restos do portão original do período romano. Pessoal, vocês não sabem o calor que eu tô agora, mas eu espero que vocês tenham gostado do nosso passeio nas muralhas da cidade velha de Jerusalém. Eu quero agradecer ao meu pai que está aqui do lado também. Comemorando o aniversário da Aline. Hoje o dia da gravação é meu aniversário, pessoal. Então, muito obrigada. Não esqueçam de se inscrever aqui no canal e deixe aquele like como presente de aniversário. Um beijo e até a próxima.